que é você procurar descansar na mesma proporção que você se gasta fisicamente. Se você acorda e trabalha, faz muita coisa, muita atividade durante o dia e dorme tarde ainda, não pode acordar cedo no dia seguinte. Se dormiu tarde, tem que dormir mais. Se você dorme pouco e gastou muita energia no dia anterior, já tem automaticamente um desequilíbrio e uma perda de energia, porque você não reparou o gasto de energia do dia anterior. Se você ficou em casa o dia todo, não fez muito movimento, aí foi dormir, dormiu 5 horas, 6 horas, tudo bem. Mas se você ficou na rua, trabalhando, transporte, movimento para lá, para cá, vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar da casa, e dormiu 5 horas, e acordou com sono, cansado, perdeu energia, perdeu vitalidade. Isso, ao longo do tempo, se acumulando, contribui bastante para o seu processo de envelhecimento precoce. Então, é muito importante estar atento a isso. Descansar sempre na mesma proporção que trabalhou. Trabalhou muito, se movimentou muito, então tem que dormir muito. Às vezes a pessoa não pode. Às vezes a pessoa durante a semana não tem condição nem de fazer isso. É exatamente essa variação que também não posso deixar de abordar. Mas uma coisa eu posso dizer: se a pessoa tem esse tipo de vida que não tem condição nenhuma de fazer um descanso maior, porque a vida não permite que durma mais, existe o final de semana. Sábado e domingo ajuda bastante. Se você ficar na cama no sábado mais tempo do que durante a semana e domingo mais tempo, não vou dizer que repara 100% a energia que você poderia ter reparado, mas repara muita coisa. 60%, 70% repara. Então, se você pode reparar, tem um tipo de vida durante a semana que está dormindo menos do que poderia dormir, e chega o final de semana, sábado e domingo, você continua dormindo menos do que poderia dormir, porque está acostumado, você pode observar que na outra semana você vai continuar cansado. Mas se você faz uma força no sábado e no domingo, claro que existe aquele hábito que você está dormindo, aí acorda naquele horário cedo que você está acostumado. Mas se você ficar na cama, quieto, insistindo, acaba adormecendo, acaba dormindo mais um pouco. E exatamente esse mais um pouco que é muito. Exatamente esse aí, o menos é mais. É exatamente a descrição do menos é mais. Você acaba compensando demais a sua energia. Então, é muito importante que você possa ter essa possibilidade de ter a sua energia preservada na relação trabalho versus descanso. Pensar demais. Pensar demais. Pensar demais é algo que também gera desgaste. É o mesmo exemplo da relação com o desgaste físico. Então, o que acontece? O desgaste do pensar demais é algo também significativo. Pensar demais acaba sendo movimento demais. Pisar no acelerador demais. Yang demais. Yang demais gasta energia. Então, pensar demais cansa a mente. Situações de pensar demais. Vamos pegar uns exemplos assim. Pô, você tem a sua vida, aí fica fazendo planos, fica ali pensando o que vai fazer depois. Tudo bem, é importante. Mas se você faz isso e tem algo que você não pode esquecer o tempo todo, não pode esquecer, isso é pensar demais. Outra coisa que é pensar demais, você está fazendo as suas atividades e, de repente, fica com a TV ligada, escutando notícias. Aí você fica prestando atenção naquilo, fazendo a tua atividade. Se isso for algo que esteja passando do limite, vai gastar a sua energia também. Então, às vezes, o silêncio da casa
acaba gerando recuperação mental energética. Às vezes você acha que está sendo improdutivo, você deixa tudo desligado na tua casa, você vai fazendo aquelas coisas, aquele silêncio e com aquela sensação, pô, a vida está tão sem graça, nada está acontecendo, só estou fazendo as coisas aqui. Mas é exatamente esse momento que você está descansando a sua mente. É uma meditação, isso é uma forma de meditar. Meditar é fazer o descanso das conexões do cérebro. E quando você faz isso, você preserva também a sua energia e a sua vitalidade. Então, é muito importante também isso. É muito importante você fazer essa situação, esse entendimento do pensar demais como algo que gera gasto de energia. Então, agora, outro item que também é bastante interessante é sentir demais. Se emocionar demais durante um dia também gasta a sua energia. Sentir demais. Eu tenho uma história muito rápida de uma prima, né, uma familiar minha, que ela trabalha ainda no hospital, e ela tinha uma função administrativa. Mas só que, além da função administrativa ali, né, de tomar conta do hospital, ela é uma pessoa muito humana, uma pessoa que se preocupa com os pacientes. Então, ela se dedicava a ficar acompanhando os pacientes também no hospital, e por diversas vezes ela chegava em casa exausta emocionalmente. Que às vezes ela estava acompanhando um paciente e de repente a cama do paciente estava vazia. Enfim, o paciente havia falecido. Como é o perfil dela, ela caía aos prantos, se desmanchava, ela se colocava como uma familiar desse paciente. Ela é uma pessoa muito sensível. Ou seja, ela sente demais. Sentir demais tira a energia da pessoa, desgasta. Então, qualquer situação similar ao sentir demais durante o dia também gasta energia. Por exemplo, num relacionamento, você tem um relacionamento com alguém, tem pessoas que são obcecadas por outras. E esse excesso de ser obcecado pelo parceiro acaba gerando perda de energia. É um exercício do sentir demais.